Fala, missionário. Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um podcast Fala Missionário. O objetivo do podcast Fala Missionário é conectar todos nós aqui com o campo missionário através das experiências dos nossos missionários. E hoje vamos ter mais um momento aí onde você vai ser acrescentado. Queria já, para nós não esquecermos, ativar ali o nosso cronômetro com Lara aqui. Vamos lá. Hoje eu sou a DJ do cronômetro. Então, Vamos lá, DJ, né? Aqui, ó. Dessa vez foi Agora certo, vocês foi, não aê! sabem, mas em um momento antes que isso não vai pro ar, não deu certo, esta é a segunda tentativa de gravação de podcast, mas agora vamos. Agora foi. Agora a gente consegue. Eu sou Larice, coordenadora da Agência de Missões, e nós estamos hoje com a presença... Gente, eu não sei se vocês perceberam, mas nós tivemos um fluxo de missionários esse ano maravilhoso aqui. Verdade. Aqui no Brasil, aqui em Campina Grande. E como a gente está feliz, porque isso é mais conteúdo para você, né? Então, você vai estar aí desfrutando de tempos maravilhosos. E hoje, a gente está com a presença da nossa missionária, Alexandra Flige. Oi, Alex. Oi, querida. Oi, querida. Gente, ela é maravilhosa. Se você não conhece, você precisa conhecer a Alex. Uma vez na sua vida, você tem que ter essa oportunidade. Mas a Alex e o Tony, eles estão hoje na França, né? Hoje eles estão à frente da igreja Vert de la Vie, em Boulogne-Billancourt. Boulogne-Billancourt, desculpa, francês ainda não é o meu idioma, mas eu vou chegar lá. Mas eles estão, Boulogne-Billancourt é o nome da cidade, é a cidade que fica lá na França. E eles estão à frente, onde Gisele e Rafa também estão. Então, é uma igreja poderosa. Né? E hoje a gente está com essa presença maravilhosa da Alex aqui com a gente. Eles que desenvolvem um trabalho maravilhoso, né? Eu lembro que eu conheci a Alex e o Tony em 2018, presencialmente, né? Quando eles estavam aqui, foi no evangelismo da Escola de Missões, foi o ano que eu fiz a escola. E é incrível ver a paixão, né, do Tony também, de vocês por vidas. Foi algo que me impactou, assim, observando, vendo vocês, né, nas ruas, junto com a gente, junto com os alunos, né, lá nas atividades de evangelismo, e como foi poderoso, né? E a gente está hoje com você aqui, você que esteve, né, bem no comecinho também do tempo do Pastor Bud aqui. Sim. Foi uma das primeiras professoras do Rema que a gente teve aqui, junto com o Gerald Foster, né, junto com a Mama Jane, o Pastor Bud, e também ajudou a iniciar a igreja, o Rema, na verdade, lá em Recife, né? Ah, sim. Sim. E ainda... Muita história. Muita história. São tantas coisas que a gente está lembrando a Alex aqui. Estamos trazendo a memória. Gente, e um dos pontos, assim, maravilhosos, né? A gente sempre fala sobre a conferência de missões, né, para o nosso ministério, como foi marcante. Sim. Porque deu um start mesmo para a gente a respeito da visão missionária. Né? E a Alex foi essa ponte de trazer o Simon para cá, né? De conectar o Simon, né? Fala um pouquinho, como é que foi esse contato, essa conexão, Alex, pra gente? Sim. Ele estava na escola de missões, onde eu e Tony, a gente era recém-casados. E ele foi lá, ensinou alguns dias lá. E nós estávamos, de fato, eu não me lembro se era logo no início da escola ou no fim, mas a gente... Eu não sei exatamente porquê, mas ele tinha nos convidado para sair. A gente foi, não sei se a gente almoçou ou algo assim. E de lá a gente manteve o contato. E um dia ele ligou, a gente estava no Rio, e ele falou, eu quero vir para o Brasil. Falei, venha! E a gente estava indo para Natal, para uma conferência lá de ministro. Então foi lá que ele foi. Ai, gente. Eu acho que o resto é história. O resto é história. Né? E como é bom a gente ver, eu acho que pra gente, né, aqui a Alex é brasileira, você que não sabe também, né, e brasileiros são várias nacionalidades, né, junto, boliviana, né, americana. Meu pai é da Bolívia, eu fui lá uma vez como adulto, mas eu quero ir de novo. Mas eu fui criado lá na Califórnia. Eu fui criado lá. Depois, quando eu tinha 3 anos, meus pais foram embora para lá. Então, sua mãe era brasileira? Ela é.
Gente, é maravilhoso. A gente vê assim, já tá no sangue, né? Então, Pois é, assim, já pois é de nascimento. É. Tudo isso. E é tão gratificante a gente ouvir, né? A gente aqui que tem crescido no... né? Eu não nasci de novo no Verbo da Vida, mas por uma direção de Deus mesmo eu vim, né? Cursei o Rema e eu vejo a visão de Deus, né? Sobre esse ministério, mas ouvir e ver vocês, né? Ouvir as histórias de como tudo começou, né? Desde não parou só no Pastor Bud, né? E na Mama Jen, mas tem toda uma base, né? Tem todo um trabalho missionário envolvido para a gente ver como isso construiu o que a gente tem hoje, né? Então as conexões, né? Você, o Simon, o pastor Gerald Foster, né, são pessoas que tiveram no começo, que deram suporte, e a gente vê a contribuição de cada um naquilo que a gente tem hoje, né, como visão missionária. E isso é muito gratificante, né, fazer parte. E a Alex é nossa missionária da agência de missões. Alex e Tony. Vocês são uma bênção para nossas vidas. Muito obrigada por tudo. Vocês sempre estão lá ajudando, falando, ei, não esquece isso, olha aquilo. Você, Carol também. Carol também. Então, e Suane, ela vai nos ajudar com a secretaria de missão. Então, vocês é maravilhoso saber que tem gente. E você, como ajudou o Jonathan quando ele estava aqui, meu filho, que ainda era de menor, quase não saiu do Brasil. A gente é muito grata. Isso é realmente uma bênção ter vocês aqui, essa agência de missões. Então, a gente vai começar, né, ouvindo um pouquinho de você, né, falar aquilo, né, se apresentar para as pessoas que não te conhecem, né, o que você tem feito, onde você está hoje, como você chegou, né, até o país onde você está. A gente já falou, né, você está na França. Mas como é que foi, Alex, essa trajetória de você e o Tony chegarem lá? Olha, querida, eu sou a pessoa menos esperada de estar na França. Assim, porque eu achava bonito, eu gostaria de visitar um dia, mas eu nunca pensei de morar na Europa. De fato, é interessante porque tem alguns lugares que você vai e você entende só depois porque você está lá. E a França foi assim para nós, porque eu sei que quando o Tony viajou para lá, a nossa conexão original com uma pessoa do Rema Brasil foi o pastor Fernando Borja, que nos recebeu lá, que realmente nos recebeu e nos ajudou em tudo lá, com o suporte das pessoas da igreja. E foi bem interessante que nós chegamos entre uma semana de Rony e Luciana também, no mesmo lugar, lá na igreja do pastor Fernando Borja. Então, era algo que a gente não podia planejar, isso se tentava. Mas foi um ajuste bem grande, porque eu acho que quando você algumas vezes algo de surpresa é bom porque você não pensa demais. Eu penso que se eu pensava demais, eu não sei, é melhor obedecer e nós até a pandemia nós só éramos ministros que viajavam, não pensávamos de ter igreja lá, porque devido a certas assim, coisas em nós mesmos e talvez a gente estava pensando errado, mas nós pensávamos que ia ficar como ministro itinerante mesmo, mas quando tudo para, o reino de Deus não para, não é? É verdade. Então foi quando de fato 2 meses antes o Senhor falou para nós começar um estudo bíblico nos domingos, e a gente pensou, por que nos domingos? Assim, achamos isso um pouco diferente, mas a gente obedeceu e tinha um amigo lá que falou, eu vou pagar para a sala, para vocês terem uma sala. E daí foi. E tem sido uma experiência muito boa para nós ter a igreja novamente. A gente tinha uma lá na Califórnia por uns 6 anos e foi bom. Mas, de fato, e em todo esse tempo o Senhor continuava abrindo
lugares para ir, continuava abrindo lugares para ir. Então, nós continuamos indo segundo o que o Senhor nos mostrava para fazer. E realmente a nossa vida é querer saber e obedecer à vontade do Senhor. Eu creio que se você faz aquilo que Deus está te mandando, mesmo se você não entende, porque isso realmente não estava nem no meu mundo de pensar que eu vou ir para a Europa. Tanto que naquela escola de missões que eu estava falando, onde a gente conheceu o Sam, antes era a escola de missões europeia. E eu liguei lá uma vez e falou, é só para pessoas que querem ir para a Europa. Se você não quer ir para a Europa, Pode fazer? eles falaram, pode vir, mas é com ênfase na Europa. Eu falei, ok. Mas quando eles tiraram a palavra Europa, foi quando a gente ficou mais livre. Ok, então é só escola de missões. Quando eles tiraram. É tanto que a gente não pensa, isso é o tanto que a gente não pensava em ir para lá. Mas o Senhor, assim, Ele tem nos cuidado de nós, cuidado dos nossos filhos, e tem sido uma aprendizagem. Aprendizagem. Eu acho que uma das razões que o Senhor nos mandou lá é porque o Senhor sabe onde você vai amadurecer, onde você vai crescer. Não só a obra, mas você pessoalmente. Sim. Então, hoje a gente tem uma certa resiliência, glória a Deus, a certas coisas que talvez, se a gente nunca tinha ido para lá, a gente ia ter sido outra pessoa. Hoje em dia, nós sabemos, nós temos uma consciência que somos diferentes pessoas devido ao fato que a gente tem passado os últimos 14 anos lá. Não era... eu não vou falar que sempre foi fácil, glória a Deus, mas... a graça de Deus vai te capacitar para fazer aquilo que em si mesmo você não tem a capacidade para fazer. Então, é isso que realmente nos manteve e nos mantenha lá. É a graça do Senhor e a bondade dele. Muito bem. E antes da sua ida mesmo ao campo Sim. missionário, conta pra gente como é que o Senhor foi conduzindo vocês a uma vida de oração. Você estava falando sobre amadurecer e uma das coisas que Sim. nos faz mesmo avançar, crescer, amadurecer é essa vida de oração, né? Então conta aí pra gente. Ok. Bom, a oração é nosso relacionamento, é a comunicação. Então, qualquer relacionamento que nós temos, se não tem uma comunicação, como é que esse relacionamento vai avançar? Verdade. Então, não é só exatamente eu pedindo para minhas coisas, que faz parte, certo, claro, mas também desenvolvendo aquela intimidade com Deus, que não podemos desenvolver somente num grupo, ou graças a Deus para aulas e cultos, porque precisamos, isso é o plano de Deus. Mas no seu tempo individual tem que ter aquela intimidade com Ele e também aquele amor. Mais que eu entendo sobre Ele, é mais fácil ter amor para vidas também. E ter compaixão de pessoas, porque isso... O mais que eu gostaria de falar, isso é natural. Não, isso vem dele. Isso vem dele. E mais que a gente olha ele, mais que nós se transformamos na sua imagem. Então, tal Pai, tal Ele é, tal nós somos. Amém. Nesse mundo. E a vida de oração, então, nos ajuda a ter aquele coração de Deus para as pessoas. Antes que a gente nem foi para a França, a gente recebeu uma palavra que qualquer coisa que ia manter e dar fruto lá ia ser... Nós precisávamos realmente gerar em oração. E tem sido assim. Tem sido assim, porque
mesmo quando não parece que as circunstâncias são favoráveis, a palavra de Deus ensina, de fato, eu posso... Sim. Pode, com certeza. Você pode o que você quiser, Alex, Ok, aqui. super. Então, em Romanos 8, nós vemos algo em Romanos 8, em versículo 26, porque fala, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, se eu vou usar esse versículo, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem, eu tenho que ver o que veio antes. Sim. E isso é ligado com oração em línguas. Oração em línguas. Então, mesmo quando você não está vendo as circunstâncias, não está vendo, você não está sabendo orar como convém, você ainda sabe orar. Tem algo que sai de você, né? Isso. Existe algo por causa do Espírito. Exatamente. E é ele que nos ajuda para orar aquilo que no nosso natural, nossa inteligência não sabemos, mas ele ora através de nós pelo Espírito Santo em nossas vidas. Ele nos aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, nisso sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu nome. Então, especialmente a gente está falando sobre missionários, isso é fundamental para missionários, porque uma vida de intimidade com o Senhor, amor para vidas, não, eu vou falar assim, não, amor para vidas vem de amor para o Senhor. Amém. Isso vem do amor do Senhor. Então, se eu tenho uma vida de intimidade com Deus, T.L. Osborne falava, eu amo Deus através de amar pessoas, e eu servo Deus através de servir pessoas. Muito bom. Então, realmente é algo primordial. Posso usar essa palavra? Sim. Essencial. Então, Fundamental é nossa comunicação com Deus. E quando nós não sabemos como convém, quando eu não sei, Ele sabe. Então, a gente tem esse maravilhoso batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas. Então, a gente sabe como orar. Mesmo se eu não sei com minha compreensão, meu entendimento, mas eu sei como. E em línguas, então, eu começo a orar e eu vejo como Deus opera todas as coisas para o bem daquele que o ama e que são chamados segundo o seu propósito. Coisas que eu não podia raciocinar, mas que Ele fez. Eu vou te dar um exemplo. Quando minha filha estava indo para a universidade, eles estavam tendo um culto lá, porque é uma universidade evangélica, eles estavam tendo um culto lá, e caiu a ficha de repente, oh my gosh, ela vai estar em outro continente. E eu comecei a chorar. Eu saí desse culto. Era tipo um tempo de louvor. Não era um culto, mas era um tempo de louvor. Sim. Eu saí de lá e fui sentar lá fora no sofá. Porque eu não queria ficar chorando lá dentro. E veio uma moça e falou para mim, você gostaria de oração? Eu falei, tá certo. Ela falou, o que tem? Eu falei, é porque eu sou missionária e caiu a ficha que se ela vem para cá, ela vai estar muito longe. Ela vai estar longe. E que isso faz parte da sua vida. Como missionário, você vai estar longe algumas vezes das pessoas que você ama. E tem uma graça. Isso. Então, passou. Ela orou, essa menina orou para mim. Eu agradeci. E eu voltei lá. Mas, então, o dia, isso avança uns 3 meses daquele...
O dia que ela estava se mudando para o quarto lá no dormitório, ela não sabia quem ia ser o colega de quarto, mas quem entra é a mesma menina que tinha orado para mim. Ah, gente! Eu não podia arrumar isso se eu queria. Mas Deus conectou. Deus conectou e Deus Cuidado sabia. do Senhor. E porque, assim, é tão bom saber que uma pessoa que ama Deus estava com ela. E o Senhor sabia disso e me abençoar. E eu não tinha como fazer isso, mas Ele tem. E assim eu podia dar vários testemunhos financeiros. Que mais? De conexões divinas, de a mão de Deus se movendo, e de indo além das nossas limitações, porque em nós mesmos, mas graças a Deus nós não estamos em nós mesmos, nós estamos nele, e a graça dele nos ajuda a fazer o que no natural a gente não tinha capacidade de fazer. E é muito interessante, Alex, porque quando a gente pensou, né, o podcast, teria várias, né, talvez tivessem vários temas que a gente pudesse falar, né, a diversidade mesmo de cultura. Você é uma pessoa multicultural, né, boliviana, brasileira, americana, né, hoje na França, mas é muito difícil separar a Alexandra de uma vida de oração, né? Eu lembro na pandemia quando vocês estavam fazendo, né, oração, firmemente, constantemente a oração no Instagram, As né? lives. E muitas vezes eu acompanhava aquele momento também, né? Não por causa da agência, mas por causa do momento em si, né? E a gente vê, né, ouvindo você, na tua experiência mesmo, a gente consegue trilhar o caminho, assim, de uma preparação que nem necessariamente era intencional, né? De, assim, eu vou orar porque agora a gente tá indo para outro lugar. Não, eu tenho uma vida de oração e porque eu tenho uma vida de oração, eu consigo entender o tempo de Deus. E à medida que Deus vai obedecer, vai me falando, Finalizando, né? eu vou obedecendo. Então, é um nível de entrega, né, e de intimidade que, né, eu até queria ouvir, né, você com relação a isso, né? Como é que te passa essa segurança a respeito do campo missionário, né? Porque a gente estava conversando, né, esses dias, falando um pouco da Polônia e como era incrível as respostas de Deus na oração no campo missionário, né? Às vezes a gente se pega e não é, né, eu sei que não é específico dos missionários não, mas existe uma intensidade diferente, né, de que, eu acho que pela dependência mesmo, de que a gente ora no campo e a gente, assim, no espírito a gente sabe, Senhor, eu sei que você sabe que precisa acontecer, Sim, né? sim. Então eu não tenho dúvidas que Deus sabe, mas quando a gente está aqui sentado confortável, é aquela coisa assim, mas será que é para agora? Né? A gente talvez não insiste tanto em oração, mas, né, no campo, o campo puxa de você, puxa do missionário uma necessidade de depender de Deus. É exatamente isso. Uma dependência em Deus. Se eu só estou raciocinando tudo e eu estou não consultando com Deus e não falando com Ele, eu vou estar, tipo, numa esteira. Correndo sem sair do lugar. Correndo sem sair do lugar. Porque isso não é o que Deus quer. E Deus quer que a gente flui na graça dele. Ele quer que a gente flui nas direções, ser guiado pelo Espírito dele. Amém. E mesmo... porque quer ou não quer, no campo missionário tem coisas que não são tão fáceis de lidar, algumas vezes. Tem alguma situação, você falou da Juju, né, sobre a resposta de Deus, Sim, né, a sim. graça com relação à saída dela né, saindo de casa agora, né, perseguindo agora um tempo para ela. Mas antes de vocês irem para o campo, né, você consegue lembrar de algo, né, que foi marcante com relação a essa dependência mesmo do Espírito para alguma decisão que você, né, vocês estavam dependendo de Deus para uma decisão e vocês só encontraram nesse ambiente de oração?
né? Outras maneiras não dava, né? Planejou, mas não saía. Mas o ambiente de oração foi assim, agora chegou. Tem um momento... Totalmente. Tem vários, né? Mas Ok. Nós, quando mudamos para Califórnia, eu tava grávida da Juju. E, de fato, eu não pensava de ficar lá, mas o Senhor abriu uma porta lá e o Tony começou uma igreja. E eu estava naquele processo de ser nova mamãe, então não era tão envolvida como naquela época. Assim, eu ajudava, mas assim, minha prioridade, a gente sempre concordou que assim, a minha prioridade ia ser as crianças. Ou se eu viajava, claro, ele ficava com as crianças, mas era mais eu. Então, naquela época, a internet ainda era, tipo, novidade. E no lugar onde a gente morava, lá na Califórnia, é a Baía de São Francisco, que é conhecido também como a Silicon Valley, que é, tipo, a Vale da Silicone, fala assim? do silício, eu acho. Do silício? Eu não sei. Silicone, yeah. Eu não sei exatamente como a tradução, mas é onde, tipo, a base de muitas coisas de tecnologia e de tipo, Facebook é baseado lá, Google é baseado lá. Não sei, para falar tudo que é baseado lá, eu não sei porque aquela área, acho que é como qualquer outra coisa, quando começa a prosperar uma área, muitas pessoas daquela área vêm. Então, a gente estava numa casa alugada e a gente estava crendo Deus para comprar uma casa. E as casas estavam totalmente fora da nossa realidade, porque tinha gente que tinha opção de, como fala, aqueles stocks em inglês, mas é quando você pode comprar uma parte de uma companhia. Como se você comprar ações. Ações, isso, obrigada, ações. Então, a gente estava lá e pessoas estavam vendendo as ações. Então, tinha gente que algumas vezes com sacola de dinheiro para comprar um apartamento de 1 quarto com um preço ridículo. E a gente ouvindo essas histórias, mas crendo no Senhor. E então, a gente foi lá para uma reunião lá no sul da Califórnia, do irmão Copeland, que eles têm a convenção de crente, chama Believers Convention, convenção de crente. E a gente foi lá, eu me lembro que eu tenho uma prima que mora lá, então fiquei lá na casa dela com a Juju uma noite para visitar ela. E o Tony, ele ficou lá. E o Senhor falou, vai lá para a calçada. E ele falou, o quê? Ele falou, vai lá para a calçada. Mas ele só obedeceu. E lá, quando ele estava lá, ele conheceu um homem da Nigéria. E ele entendeu, é por isso que o Senhor queria ele lá. Porque esse homem, ele tinha recebido uma carta do ministério convidando ele para esse evento, só que no pensamento dele, isso incluía estadia e comida e tudo. Ele não sabia que essa carta era para todos e não incluía, assim, era convidando, mas não é que incluía coisa. É simplesmente um convite. Então, ele estava sem onde dormir e estava não muito para comer. Então, o Senhor, através do Tony, eu tinha falado para ele, vai, assim, coloquei ele no hotel e tudo, e ele foi. Depois ele falou, volta com ele para a igreja. E eu estava lá pensando, Senhor, normalmente pessoas trazem um livro de uma convenção ou um CD. Mas ok. Então a gente trouxe ele para nossa casa. E interessante porque ele tinha uma mala e quando ele abriu a mala tinha um vestido lá. E a gente olhou para ele e falou, por que você tem um vestido na sua mala? Isso é da minha esposa, porque eu tô crendo que ela vai vir. E a esposa dele tinha sofrido um acidente e perdeu uma perna. Ela perdeu uma perna. Mas tinha um médico lá em Nova York que tinha prometido, se ela podia chegar lá, ele ia dar um prótese para ela, uma perna. Sim. Então, nisso o Senhor falou com nós. Compra as passagens, compra a dela e compra a dele para Nova York.
E a gente falou, ok, Senhor. Isso é só obediência ao Senhor. Não que a gente seja nada. É a bondade do Senhor na nossa vida. E eu não pensei muito disso. Mas quando a gente continuou buscando casa, e ele foi embora para Nova York e ela foi lá e ela recebeu a perna dela e tudo. Mas quando foi para comprar nossa casa, o Senhor falou, você semeou na minha casa. E, e ele falou, agora ele falou sobre a nossa casa. Eu não me lembro exatamente as palavras específicas. E eu fiquei até assim, o quê? Porque a gente não estava fazendo a conexão, sabe? Por causa que nós somos a casa de Deus. Sim. Então, tinha um homem lá e ele estava representando um policial que estava vendendo a casa. E já tinha 5 ofertas nessa casa. E a nossa ia ser a mais baixa. Mas o que ele falou? Ele falou, eu gosto de vocês. Eu quero vocês nessa casa. Então, eu vou dar a minha comissão para vocês poderem entrar nessa casa. E assim foi. Favor do Senhor. E foi totalmente em favor do Senhor. Mas, assim, em oração, quando você recebe algo do Senhor, é importante obedecer ao Senhor. Porque nós estávamos crendo para algo, mas quem ia saber que a nossa... assim, eu não podia raciocinar isso novamente. Não era uma coisa que estava planejada. Vou fazer porque vai acontecer assim. Não. É simplesmente obedecer ao Senhor. E Ele faz infinitamente mais, além do que a gente pode pensar nem pedir. E foi assim. Amém. O preço, a nossa oferta era o mais baixo, mas foi a nossa oferta que foi aceita. Que coisa linda, gente. Glória a Deus. É uma vida de oração, cheio de resultados poderosos. Graças a Deus. Queridos. E Alex, hoje vocês estão na Europa, né? Sim. E eu lembro, né, de uma vez conversando, ouvindo o Tony a respeito, até de alcançar pessoas lá na França, como é diferente, né? A gente estava nesse momento de evangelismo com os alunos da escola, interior da Paraíba, né? Todo mundo muito receptivo. Se a gente bater palma na casa, as pessoas abrem a porta, te convida para entrar, te oferece café. E eu lembro que a gente estava sentado, né? Acho que era uma escola, que era uma base, que estava sendo a base para a gente almoçar. Sim. E aí o Tony estava sentado, né, aquele monte de aluno arrodeando, conversando, falando. E ele falando sobre a experiência lá na França, né? Que era diferente, a estratégia não era assim, né? Não era abordar as pessoas porque elas passavam direto, né? Então, assim, tiveram outras estratégias para que eles chegassem. E o Senhor foi comunicando para vocês, né? E quando a gente fala de Europa, hoje você tem uma percepção, né, do que é necessário para se mover mesmo no espírito, né? Falando de França, né? Falando desse ambiente onde vocês estão expostos. O que é que você percebe mesmo no espírito como esse caminho para que o Espírito Santo possa alcançar outros corações? Sim. Evangelismo é algo que de novo, essencial. De fato, Reinhard Bonnke, ele falava que tinha 2 pernas em evangelismo, orar e pregar, orar e pregar. Então, evangelismo lá não é assim, não é algo que tem que se tornar uma coisa diária, uma vida. Agora, a gente tem tempos específicos de evangelismo e a gente tenta também motivar as pessoas, mas evangelismo lá, a gente tem visto várias coisas e tudo é semente, não é? Algumas coisas talvez são mais efetivas do que outras coisas, mas tudo é uma semente que não voltará vazia da palavra de Deus. Então, mesmo se a gente... Mas eu vou falar de uma história específica. Tinha lá talvez umas 7 ou 8 pessoas da igreja que a gente foi evangelizar um sábado pela manhã. E
antes disso a gente orou. E estávamos orando lá. E um dos rapazes, ele orou também. Ele orou algo sobre guia-nos exatamente onde a gente deve estar. E a gente foi para um lugar, numa esquina, que era bem perto, normalmente, de onde a gente ia. E uma mulher lá caiu endemoniada. A gente colocou o pé nessa esquina e ela caiu. Uau. E ela estava com uma menininha, a gente colocou ela assim para sentar e a gente assim orou com ela e orou para ela, mas a gente é uma história, mas ela deu a vida para Jesus e ela até foi batizada e foi algo lindo que o Senhor fez. Mas eu vou falar de novo, eu não podia raciocinar isso. Mas Deus opera. Se nós pedimos, Ele faz. Mesmo se nós... algumas das maiores vezes que a gente for guiado pelo Espírito, algumas vezes é inconsciente. Sabendo que eu tenho desejo para lá, mas eu não exatamente estava consciente que eu estava sendo guiado. Eu simplesmente tinha esse desejo de ir para lá. E foi essa moça foi tocada por Deus. A vida dela, aquele dia, foi muito tocada por Deus. E ela tá diferente. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Então, evangelismo tem várias maneiras lá de fazer. A gente tenta usar todas. Mas sendo guiado pela oração, você acerta o alvo de qual Graças forma, a Deus. né, de alcançar. E tem que ser algo que... Porque eu não posso... Como eu posso falar isso? Mesmo se eu não sou uma... Porque meu esposo é muito dado para evangelismo, muito mesmo. Porque eu ficava assim, oh meu Deus, ele vai falar com as pessoas. É para todo mundo, não tem assim, assim, isso tem me ajudado com a ousadia, porque eu pedi para o Senhor mais ousadia nessa área, porque eu não era da minha personalidade para chegar para qualquer um e começar falando, isso não era assim, mas quem precisa ser Senhor é Jesus, não minha personalidade. Amém. Muito bom. Então, quando ele está nos... Assim, vai lá. Dá vai lá. Essa mulher lá. A gente precisa falar, sim, Senhor. Não é só, mas eu sou meio... Não, então, isso... o Tony me ajudou muito com isso, porque eu tinha um certo... falar com esse pessoal, nem conheço esse pessoal. e realmente é como você está vendo as pessoas todos os dias que estão perto da eternidade, que não conhecem a Jesus e que eles estão perdidos, como a palavra falou, sem Deus e sem esperança. Então, mesmo... E isso é outra coisa, porque você, mesmo se tem uma resistência, seu ateu nem fala para mim, não, se eu conto todas as experiências que a gente já teve com pessoas de fato resistindo, eu não vou falar isso, porque você continua, porque a palavra não fala, vai, prega, só se eles são bem receptivos. Verdade. Não fala isso, fala, vai, prega para toda criatura. A tempo e fora de tempo. Isso. Então, eu não posso... e o inimigo tenta usar... mas eles não querem isso, aquilo e aquilo outro. E a gente... A palavra fala, submete-vos a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá. Então, evangelismo é essencial. Se você tem uma vida de oração, queridos, eu creio que você terá uma vida de evangelismo também. Porque como que eu amo Deus e eu não amo as pessoas ao redor? E para mim, eu não importo se fulano vai cair no abismo do inferno amanhã. Como eu vou chegar? Eu acho que o maior vexame é chegar no céu sozinho. Já pensou que imagem? Eu não quero isso. Que imagem pavorosa. Assim, graças a Deus, eu quero poder
ajudar pessoas a encontrar Jesus. E mesmo se isso me custa a inconfortabilidade, posso falar assim? Fora do meu zona de conforto. Fora do meu zona de... E realmente... é mais onde as pessoas... Você não... todo mundo gosta da zona de conforto. Eu não vou falar, eu não gosto. Não tem como. Mas é fora dessa zona que a gente realmente... Cresce, né? Cresce. E tem mais uma dependência em Deus. Porque eu posso não... eu posso ficar só lá na minha zona de... meu mundinho lá. Justificando para Deus. Né? Então, não sou assim. Você falou, e na hora que você falou isso, me saltou, né? Deus não nos deu espírito de medo, né? Mas não de timidez, mas de poder, amor e moderação, né? Isso. E a vida de oração vai manifestar exatamente esse poder, esse amor e essa moderação. Que a gente Eu não tem no entendo, espírito. eu não posso ter uma vida profunda com Deus se eu não amo pessoas. Uau. Como isso... Uma frase aqui, eu vou anotar. Temos várias. A gente vai ouvir o podcast novamente. De novo, anotar porque todas a gente vai as fazer frases. as anotações agora. e missões é tudo sobre o quê? Amar Deus e amar pessoas. Missões é isso. Ama Deus, ama pessoas, segue a Deus, assim, obedece a Deus. Mas o fim é para os outros, não é para mim. Sim. O fim é para os outros. Então, como é que eu vou amar e falar que eu amo Deus se eu não obedeço? Se lembra o que Jesus falou? Sim. Que aqueles que me amam são aqueles que me obedecem. Isso é o teste ácido. Muito bom. Porque você fala, eu amo o Senhor. Eu tinha um ministro lá nos Estados Unidos chamado Norval Hayes. Ele falava, sim, mas ratinhos amam o Senhor lá na igreja. mas o amor faz algo. É o que faz. Jesus, ele era movido pela compaixão, não era... Ele era movido pela compaixão. E, no fim, o amor deu a vida, que é Jesus que deu a vida. Deus é amor. E sabemos isso. Então, no fim, Jesus deu a vida para nós, em obediência ao Pai. O fim da oração é o amor. É um dos objetivos. São um dos alvos que a gente acaba alcançando, né? E construindo a vida de oração. Porque você começa a entender que o amor de Deus é além você. Você é um instrumento, mas é além você. Deus, ele pede que a gente faça certas coisas em obediência, mas ele é sempre bom. E você fala, se eu não fiz, ou se você não fez, arrepende. Confessa. E da próxima vez, obedece. Obedece. E algumas vezes eu fico com... normalmente eu tenho uns panfletos que falam 4 razões para sorrir. É um panfleto de um evangelista. O nome dele é Eric Castle. Muito uma benção. Espero que um dia ele venha aqui. De fato, ele carrega uma cruz. Ele já esteve lá no Japão com a Junice Jussier. E ele esteve lá em Paris várias vezes com a gente. E eu sei que ele vai para Londres. Ele vai para muitos lugares. Mas ele carrega uma cruz. E ele escreveu esse panfleto de 4 razões para sorrir. E eu tento ter isso comigo para poder, mesmo se eu não, assim, se eu não estou conversando com alguém, mas um pequeno presente para você. É isso minha estratégia, normalmente, quando eu estou dando. Aqui está um pequeno presente para você. Um presentinho para você. E as pessoas gostam de um sorriso. Ver aquele sorriso, mas o amor de Deus é realmente assim, é a motivação de obedecer Ele, de obedecer o chamado. E sabemos que Ele ama pessoas. Ele ama pessoas. É por isso que tudo isso é
para ele. Porque quando você vê uma vida do missionário e todo o preparo e depois toda a mudança e depois toda a adaptação e tudo isso, isso é para ele, com obediência e obedecendo a ele. E o fim é que ele ama vidas, ele ama pessoas. Amém. É muito bom. A gente sempre fala da importância da oração também pelos nossos missionários, né? Sim. Da intercessão. Você tem algum testemunho que possa compartilhar conosco de alguém que estava orando por você e foi resposta do Senhor para a sua vida? Alguém que estava orando para nós, Sim, que foi... como missionários. Em algum essa contexto pessoa do foi a campo. resposta. E essa pessoa foi resposta como assim? Que eles vieram para o campo? Não, através da oração. Alguma coisa em específico ou que vocês estavam vivendo no campo e essa pessoa estava orando por vocês e era exatamente a resposta que vocês precisavam. Sim, vários. Mas eu vou... sim, especificamente... Vários aqui, eu fazendo... Deixa pegar o eu ver arquivo. qual é que eu vou... Vou pegar o arquivo aqui. Não, eu me lembro um pastor lá na Califórnia ligou para nós e falou que uma mulher tinha sonhado com nós e ela estava orando também para nós. Isso foi uma bênção, mas também, assim, pessoas que oram também é pessoas que dão. Então, ela nos ajudou financeiramente, isso nos ajudou naquela época. Assim, finanças... eu me lembro o irmão Reagan falando que cada vez que ele teve um rompimento financeiro, foi procedido, assim, antes desse rompimento... Foi precedido. Precedido, obrigada. Precedido pelo um tempo estendido de oração em línguas. Ele falava isso. Cada rompimento que ele teve. Então, missionários, vocês estão me ouvindo? Falam em línguas. Claro, isso, assim, a gente fala em línguas porque é obediência ao Senhor, mas eu me lembro, ele especificamente falando isso, e não era só uma vez que eu ouvi ele falar isso várias vezes, que cada rompimento financeiro que ele teve na vida pessoal ou do ministério foi precedido, obrigada. Precedido por um tempo estendido de falar em línguas. Então, graças a Deus que nós temos esse privilégio, que nós talvez não sabemos orar como convém, mas sabemos orar e Ele nos ajuda, Ele sabe, conhece a intenção do Espírito. Qual é? Então, Deus não é surpresa. Se você está passando um aperto financeiro, isso não é uma surpresa. Não, isso não é uma surpresa para Deus. Ele sabe. E Ele é El Shaddai, um dos nomes dele. Sim. É a Deus que vê adiante e faz a provisão. Então, Ele tem várias maneiras. A gente realmente... A gente tem provado de várias maneiras como o Senhor nos ajudou financeiramente e tocou pessoas em outros continentes, em outros lugares, em diferentes lugares, e que nos ajudaram, e que nos ajuda hoje em oração, em parceria. E somos muito gratos para isso, porque, de novo, isso não é algo que eu podia... raciocinar e assim, bolar na minha cabeça. Nossa, o que a gente precisa fazer é manter nossa paz, manter a vida de fé e oração. Mais perto eu ando com o Senhor, porque fé é no Novo Testamento, no Antigo Testamento, eles usavam a palavra confiança em Deus. Então, a essência é eu estou confiando nele para tudo, de fato. Então, não é só finanças, ou não é só uma estratégia para evangelismo, ou não é só as coisas para meus filhos, ou não é só onde eu vou morar, como eu vou aprender essa língua, Senhor. É tudo. Qual é o seu conselho maior para aqueles que estão em preparação?
né? Você falou sobre essa oração em outras línguas. Sim. Por quê a oração em outras línguas? Né? Para eles, para quem está em preparação Para o especificamente. campo missionário. Porque o Espírito de Deus nos ajuda em nossas fraquezas. Então, uma fraqueza é não saber. Eu não sei o que eu vou enfrentar no campo missionário. Muito bom. Mas Deus sabe. E Ele tem já a sua resposta para superar seja resistência, seja perseguição, seja saudade da família, seja problema financeiro, seja o que seja. Porque missionário não é diferente de qualquer outra pessoa. Não é um super ser. Missionário é só uma pessoa com uma chamada. Aham. Então, mas precisa realmente estar afinado com Deus. As pessoas falam assim. Porque em oração isso acontece naturalmente e você entende mais. Mas as coisas que você não entende, você confia nele. Eu me lembro um pastor que eu respeito muito, ele falou assim, Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Eu não entendo, mas eu confio. E algumas vezes, assim, com a nossa mente, talvez a gente não entende tudo, mas o Espírito de Deus surpassa a nossa mente. Surpassa, assim, vai além da nossa inteligência. Vai além Da nossa inteligência. E quando a gente está orando em línguas, é como você que está missionário, está em preparação, você ainda está no Brasil, mas você já pode preparar o campo todo esse tempo em oração. Preparar sua partida, preparar, se você tem filhos, assim, orando para a adaptação deles, orando para um lugar de morar. Assim, tudo, você, aquilo que você sabe orar no seu entendimento, pode orar, mas também passa tempo falando em línguas. Passa tempo falando em línguas, porque Ele nos deu essa grande bênção de falar em línguas. E não foi por nada, foi porque Ele sabia que a gente ia precisar uma maneira de orar que ia além daquilo que nós entendemos. Que uma fraqueza é que eu não sei. Eu não sei o que eu vou enfrentar no campo. Mas Deus sabe. É o que Paulo fala, né? O que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, que nem chegou ao coração do homem. Isso, né? Ele está reservado e está guardado no Espírito. Mas tem um caminho de revelação, não está só guardado. Pois é. Não está oculto, não está lá dentro, né? Não, é inacessível, eu não tenho como saber porque está com Deus. Pois é. Né? Tem uma revelação, tem um caminho de revelação. Um caminho de revelação, E é no Espírito. Isso. E a gente tem de obediência e amor para Deus. Ele já proveu para nós, mas é a nós de assim, realmente de ir em oração. Se eu hoje em dia estava em preparação para o campo missionário, eu ia lá e viajava lá todo dia em oração. Eu falo mesmo durante a pandemia, quando ninguém estava viajando, eu falei, você pode viajar em todo mundo em suas orações. Você pode ir já lá, você tem um país no seu coração, vai lá em oração. Vai e não só visita em oração, vai e ora e continua orando. É assim que eu soube que eu era para vir para o Brasil. Aquela primeira vez que eu vim, em 92, eu estava orando em línguas lá no meu apartamento lá em Tulsa. Orando em línguas. E eu comecei a orar para o Brasil. Meu irmão falou para mim, por que você não vai para o Brasil? E aquilo ficou comigo. E eu ia lá para uns livros, eles tinham lá no Rima de missionários, e eu olhava aqueles livros, e eu fechava, e depois eu voltava, olhava de novo aqueles livros, depois fechava. Eu acho que as pessoas lá daquele escritório nem queriam ver mais a minha cara, porque eu não sei quantas vezes eu fui lá, mas depois que ele falou isso, eu comecei a orar para o Brasil. E quando eu comecei a orar para o Brasil,
era num tempo de orar em outras línguas e que o Senhor falou, você vai. E eu estava orando isso em inglês. You go. E eu parei um dia, eu parei durante esse tempo, falei, eu vou. Falei, o quê? E eu continuei a orar, mas isso voltava. Você vai. Então, de um tempo de oração em línguas, a gente foi como eu cheguei aqui, mas também como nós chegamos na França. Interessante que o Tony orava em línguas, mas em vez de falar em inglês a França é France, mas ele não falava em inglês, ele falava português, França. E eu parava, olhava para você, eu falava, você sabe o que está falando? E eu falei, ele falou, eu acho que eu sei sim. Ele tentava até não falar, e lá ele ficava orando, e ele falando França, não France, mas França. Muito bom. E Deus é fiel, não é? Porque há algum tempo o que está no seu coração tem que chegar na sua inteligência. Então, e isso nós chamamos de revelação, quando o que está oculto assim é revelado. E a gente anda sobre o que é revelado. E o que não é, a gente ora. Muito bom. E ele nos revela. Ai, Alex, a gente podia passar aqui, ó, Conselho maravilhoso. o resto do dia ouvindo, porque Verdade. é muito precioso. Eu acho que são os conselhos mais preciosos, a gente vai ouvir de novo, Com porque certeza. como tem poder quando você fala sobre isso, né? Por causa da vida mesmo, né? E é o Senhor, né? O Espírito mesmo conduzindo, né? Eu acho que até ouvindo você, foram coisas tão pontuais, né? A respeito de como você preparar. Eu vejo mesmo nessa essa urgência hoje do Espírito para que as pessoas conheçam o coração de Deus. Né? A gente está tão acostumado a chegar com aquela listinha de oração, né? Diante de Deus. Então, parece que a gente aqueles filmes antigos, você chega diante do rei e abre aquela listinha de petição. Né? Mas o Espírito, ele deseja mesmo que a gente passe tempo com ele, né? Sem precisar de uma lista. Mas está disposto até para ouvir a lista dele, né? Quem sabe ele tem uma lista bem maior do que a nossa. E a gente tá pronto para isso. E como é precioso, né? Que os missionários possam, e aqueles que estão em preparação, né? Possam ouvir de pessoas que são maduras no campo, né? Têm experiências, né, com Deus para atestar o caminho dá certo. Né? Dependência do Espírito dá certo. Dá certo, sim. E ele é fiel. Ele é fiel. Ele é muito fiel. E não esquece que Deus não só quer usar você, Ele te ama. Eu me lembro em umas circunstâncias lá, passando umas certas dificuldades, o Senhor falou, eu quero que você medita enquanto eu te amo. Enquanto eu te amo. Então, o amor de Deus não só nos constrange, mas o amor de Deus, assim, Ele quer que nos entende qual seja, e que a gente sabe que Paulo orou, qual seja a altura, a profundeza, a largura, o comprimento do amor de Deus que excede todo entendimento. Excede todo entendimento. E para a gente ser cheio de toda a plenitude de Deus. Então, nisso a gente... Porque é fácil, tá tão envolvido numa obra e a vida missionária é uma vida, não é só... não é como uma viagem, é uma vida. Isso. Então, é fácil ficar tão envolvida que nosso relacionamento fica ao lado. Mas o relacionamento é o essencial. É o essencial. E é o que nos fortalece, né? Para poder enfrentar tudo que tiver para enfrentar e seguir. Graças a Deus pela palavra. Que a gente falou muito sobre oração, mas nós sabemos que a nossa vida de oração é baseada sobre a palavra de Deus. Sim. A palavra e o Espírito junto. Meu Deus. O nosso tempo acabou.
Passou rápido. Passou muito rápido. Muito obrigada, Alex. A gente quer mesmo até ouvir mais, né, de você. É muito precioso mesmo. E a gente é muito grato a Deus pela sua vida, né? Até como agência mesmo, né? A gente olha e vê, né, sobre você, repousando mesmo essa unção de Deus. E como é grato, né, pra gente, como a gratidão, né? Poder servir a vocês e de alguma forma, né, poder estar debaixo também, estar recebendo dessa unção e estar podendo compartilhar, né? Ser parte do chamado, da missão que Deus tem na vida de vocês. Amém. É um prazer mesmo, é uma honra, na verdade, a gente poder servir a vocês de alguma forma, né? E é muito gratificante. Eu queria até falar mesmo para os pastores, para líderes que possam estar assistindo. Gente, não perde a oportunidade de ter missionários na sua igreja quando eles estão aqui. Como é precioso, assim, a gente na agência a gente desfruta de uma forma mais contínua, né? Mas nunca foi normal, assim, nunca foi uma coisa que eu tive como natural, né? Ouvir vocês, ter né, esse contato, porque é muito precioso, é muito grandioso a gente saber que a gente é parte junto, né? Porque vocês estão, eu posso fazer alguma coisa para estar com vocês, né? E ter esse tempo de compartilhar dessa unção que vocês carregam por causa da experiência, né? Acrescentando em mim coisas que eu ainda não tenho, que eu ainda estou amadurecendo, porque vocês estão em outro, né, em outro momento, em outra estação, em outra fase, mesmo de vida, de relacionamento e de experiências com Deus, né? Isso é muito gratificante. A gente gostaria mesmo que vocês se movessem para estar mesmo com os missionários, para ouvir as experiências e entender que nós somos parte. Né? Eles não estão sozinhos, eles não estão fora do corpo, eles fazem parte do corpo e nós junto com eles. Né? Isso é muito precioso. Obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Eu quero agradecer novamente você, seu amor, seu carinho tem nos ajudado e fortalecido muito. Muito obrigada. Amamos vocês. A gente também ama você. Muito obrigada. É sempre maravilhoso estar aqui, né, e poder receber também da vida dos missionários. Eu estava aqui mais quietinha, porque eu estava realmente recebendo. Vou assistir de novo para fazer minhas anotações, né, mas foi maravilhoso. Como o Lari falou, é perceptível a unção do Senhor na sua vida, né, por causa dessa vida de oração, por causa dessa intimidade com o Senhor. E eu declaro mesmo sobre essa estação, o Senhor fazendo infinitamente mais, né? Tudo aquilo que você viveu até agora, mas algo novo vindo da parte do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. E eu sei que você que está aí, que esteve conosco até agora, ouvindo a Alexandra, foi muito edificado, foi muito acrescentado. Não esquece de curtir aqui o vídeo, o podcast, e também compartilhar para que outros possam receber também daquilo que você recebeu e conhecer a nossa missionária. A gente brinca, né, que de Verbossauro, que são aqueles mais antigos, né? E a Alexandra aqui, ó, não podia ficar sozinha. Eu não poderia guardar, porque ela é verbossauro de Garanhuns, então aí eu tem tenho, que compartilhar né, a era. do ministério aqui, ó. Quem? A Alexandra, nossa missionária verbossauro. Eu sou Né? Então, se você ainda não segue ela lá no Instagram também, segue lá, Eletone, para você acompanhar. Aqui também vai aparecer para você em algum lugar desta tela. Vai aparecer os dados bancários para você que deseja também ser participante daquilo que Deus está fazendo através da vida deles, pela sua oferta, né? O apóstolo Paulo falava sobre a associação no dar e receber. Então, você que deseja se associar com eles, vai aí, os dados vão estar aí. E se inscreve também aqui no canal do Ministério para você não perder nada. E no próximo podcast Fala Missionário, você ser aí notificado e conhecer mais dos nossos missionários. Muito bom. Prazer estar com vocês, gente. Compartilha mesmo, né? E se conecta o coração com os nossos missionários. Temos uma imensidão de nações para alcançar, porque existe uma palavra. E a gente confia que o Senhor que nos deu a palavra, nos deu a visão, é o mesmo que vai nos colocar em movimento. E talvez você está em casa, né? E você tem sentido mesmo esse direcionamento de Deus a respeito do chamado missionário. Existe uma escola de missões para te preparar. E existe mesmo um tempo para você se mover no Espírito, em Deus, para cumprir. Né? Não se acomode.
aqui no Brasil. Não se acomode no seu lugar se você também não está no Brasil. Mas cumpre e obedeça o chamado de Deus, porque existem vidas, né? A Alexandra falou sobre uma palavra que, quando eu falo de missões, sempre pulsa, que é a eternidade. E a gente tem que ser movido mesmo pela eternidade, né? Saber que pessoas, elas correm risco de a eternidade não ter um bom fim. Mas nós temos um final perfeito para elas, né? E a gente carrega essa palavra para isso. Então, né, se alguma coisa tem te acomodado, tem te segurado, né, pensa na eternidade. Né? Sai da zona de conforto. Você não vai sozinho, né? Olha assim, imagina agora, entrando no céu sozinho. Que imagem horrorosa. Verdade. Né? Mas imagina mesmo essa multidão de pessoas entrando conosco. Né? E a gente sendo parte, desfrutando, celebrando juntos a vida com o Cordeiro. Né? Vai ser um tempo precioso demais. E Jesus realmente está voltando. Né? E isso é o que nos move para seguirmos. Não o que nos acomoda para esperarmos. Mas para a gente se mover mesmo. Né? Obrigada, Alex. Se você quiser se despedir. Obrigada, meninas. Foi uma honra e uma alegria estar com vocês. Au revoir, como eles falam. Au revoir. Então é isso. Au revoir. Au revoir. Tchau, tchau. Tchau.